Palavra do Senhor para nós. Daniel capítulo 10, do verso 1 ao verso 14. A palavra do Senhor diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como berilo e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o encontro de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Pai amado, a tua palavra está diante de nós mais uma vez, e nós queremos ouvir e entender a tua voz nesse lugar. Queremos entendimento da tua palavra para que ela possa, Senhor, conduzir a nossa vida, e as lições que o Senhor quer nos dar sejam instrumentos para vivermos de acordo com a tua vontade nesse mundo, Pai. Que a tua palavra venha trazer todo o conhecimento necessário para que o Senhor possa governar as nossas vidas e nós possamos ser pessoas dedicadas ao Senhor. Precisamos de ouvir tua voz. E aqui estamos para isso. Não para ouvir palavras humanas com doutrinas e filosofias dos homens, mas sim para ouvir a palavra que sai da tua boca, aquela que alimenta, aquela que é ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu te peço, a Deus, pelo Espírito Santo. Usa a minha vida com unção, com poder, com autoridade, para que a tua palavra seja ministrada de acordo com a tua vontade. E ela venha quebrar as barreiras e as dificuldades, para que ela chegue ao nosso coração e faça transformações em nossa vida. Te peço isso junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Daniel, um homem de Deus. O livro do profeta Daniel conta sua vida, suas experiências, e aqui mais uma delas é narrada para nós. E a palavra que Daniel recebe, diz a Bíblia, se referem a acontecimentos ainda distantes, coisas que ainda iriam suceder, estão sendo reveladas a Daniel, que passou por um processo de intensa busca do Senhor, como ele mesmo descreve aqui no texto que nós acabamos de ler. Amados, o que isso tem a ver com a gente, não é? Qual o exemplo que nós podemos tirar
destes acontecimentos. Eu creio que não é novidade para ninguém que a gente vive dias difíceis em diversos sentidos, não é? Espiritualmente é difícil viver nesse mundo. A vida é complicada, muitas coisas têm acontecido ultimamente. Nós temos presenciado uma ação maligna muito grande no mundo, nas pessoas, né? Nas pessoas até que nos cercam. São dias realmente de grandes dificuldades, é um tempo de muita dificuldade. Porque eu creio firmemente, irmãos, que nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de últimos dias. O que mais falta acontecer, não é? Tantos sinais nós temos visto, tantas coisas têm acontecido nesse mundo, né? Quando olhamos para a origem de certas coisas, a gente vê uma ação maligna em muitas das coisas que estão nos cercando, porque são os sinais que a Bíblia diz dos últimos dias. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não podemos nem devemos precisar esse tempo, mas a própria Bíblia diz, pelos sinais sabemos que o tempo se aproxima. E a realidade que nos cerca se identifica com estes sinais descritos na Bíblia. Um exemplo, eu quero ler com você um texto do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, ele diz a Timóteo como seriam esses últimos dias. Eu vejo que isso é um retrato do que nós estamos enfrentando hoje em dia. Veja o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, diz Paulo, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens são a causa desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Ele diz, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Esse é o retrato que Paulo faz dos últimos dias. Se nós olharmos cada palavra aqui e a humanidade da forma como ela está hoje, nós identificamos essas palavras. As pessoas estão assim, sem afeição, né? Sem sentimento, mais amigas dos prazeres do que de Deus, do que das coisas de Deus. É tudo isso que nós estamos presenciando na nossa sociedade atual. Mas também diz a Bíblia que esse tempo de dificuldades é também um tempo de oportunidade. Os crentes desse tempo estão cada vez mais diminuindo. Essa é a primeira realidade, não é, irmãos? Os crentes fiéis, verdadeiros, se tornam cada vez mais minoria, não é? Jesus mesmo questionou se quando ele voltasse encontraria ainda fé na terra. É como dizer, vou encontrar algum crente ainda? Porque crente só é crente por causa da fé. Se a fé não existe mais crente, não é, irmãos? Então, o número de crentes está consideravelmente diminuindo, embora o número de membros de algumas igrejas esteja aumentando. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O número de pessoas não quer dizer que ali todos são crentes e são salvos. Então, há uma questão aí. Mas, ao mesmo tempo que é um tempo de dificuldade, veja o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, né? Versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Na hora do Pentecostes, daquilo tudo que aconteceu após o discurso do apóstolo Pedro, veja só o que está dizendo a palavra do Senhor a respeito daquilo que aconteceu. Versículo 17. Está então a Bíblia citando a própria Bíblia, citando o texto de Joel,
dizendo assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Veja um contraste. Os últimos dias com os homens sendo de toda maneira como Paulo falou, mas ao mesmo tempo uma oportunidade do derramamento, da visitação do Espírito Santo, que começou lá no Pentecostes, onde Pedro estava aplicando aquela palavra de Joel ao que estava acontecendo e as pessoas estavam ali presenciando. Então veja, os últimos dias são vividos desde aquela época. Ao mesmo tempo que os homens vão piorando, os crentes verdadeiros que vão ficando, têm também a oportunidade dessa visitação sobrenatural do Espírito Santo, que pode fazer com que nós venhamos a fazer diferença no meio dessa corrupção toda que está nos cercando. Então, o que faz diferença na vida de um cristão é, de fato, essa atuação do Espírito Santo na sua vida, sendo esse instrumento de Deus. Como diz o texto bíblico aqui, com jovens tendo visões, com pessoas sonhando, coisas de Deus acontecendo, o Espírito Santo sendo derramado, para uma última chamada a esses homens cada vez mais corruptos, tendo a oportunidade de ainda encontrar salvação. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A corrupção se generalizando, mas também Deus atuando através dos crentes verdadeiros, com o Espírito Santo, para a salvação. Então, o que esse texto me leva a acreditar é que nós, como igreja, ainda podemos fazer diferença. Mas só podemos fazer diferença se nós formos diferentes. Se nós formos iguais a tudo que está nos cercando, não fazemos diferença nenhuma. Está acontecendo também um processo semelhante. A igreja está se mundanizando, está ficando exatamente igual ao mundo. Mas há ainda um remanescente. Sempre haverá uma igreja remanescente, de crentes verdadeiros, que serão usados pelo Senhor nesse tempo de grande dificuldade. Então, a diferença que nós podemos fazer nesse tempo estará diretamente proporcional ao nosso envolvimento com Deus. Quanto mais envolvidos com Deus nós estivermos nesse tempo de dificuldade, mais diferença a gente pode fazer. Ao mesmo tempo, no sentido contrário, quanto mais a igreja, apesar de estar na igreja, se afasta de Deus e dos princípios de Deus, menos diferença a gente faz nesse mundo e mais igual nós nos tornamos no mundo que nos cerca. Então, qual o segredo, vamos dizer assim, para que a igreja faça a diferença? O segredo é buscar a Deus. Foi o tema do culto de ontem das mulheres. O segredo é buscar ao Senhor. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a palavra de Deus diz que o meu coração tem que ser totalmente de Deus para que eu possa buscá-lo. E a Bíblia diz que eu o acharei se acontecer dessa forma. Então o que vai mudar é o nosso comprometimento com Deus. Irmãos, como vimos aqui ontem, inclusive no culto das mulheres, na palavra que foi trazida, quantas pessoas hoje estão comprometidas com Deus? Algumas têm um relacionamentozinho, mas não têm um compromisso. Porque o nosso tempo atual não é o tempo do compromisso. Pensa como estão os nossos relacionamentos hoje. Existe compromisso nos nossos relacionamentos? Não. A maioria das pessoas já diz de cara: não quero compromisso. Hoje as pessoas ficam muito. Por que elas ficam? Porque o ficar é a ausência completa de qualquer tipo de compromisso. É ou não é? As pessoas hoje frequentam várias igrejas, não se membram em nenhuma. Por quê? Porque se membrar representa um compromisso. E a gente não quer compromisso. Eu digo assim: não, eu quero entrar na igreja, quero sair, não quero compromisso. Não tem como. Isso é fruto do tempo que nós vivemos. Mas a solução para isso é exatamente o contrário. É a afirmação de compromisso. É trazer para a minha vida compromisso. Ser uma pessoa compromissada com Deus.
É isso que vai fazer você, como cristão, ser diferente do resto de todos os outros que se dizem crentes, do resto de todo mundo que nem crente é. A diferença está na maneira como nos relacionamos com Deus e no compromisso que nós temos com Ele. E aí eu volto ao texto de Daniel. Por que Daniel? Porque Daniel é um grande exemplo de alguém compromissado com Deus. Você lê todo o livro de Daniel, você vê como esse que era jovem, né, começou jovem a ser narrado aqui a sua vida com Deus, como desde cedo, o que foi mais notório na vida desse rapaz foi o seu compromisso com Deus. Com todas as oportunidades que ele tinha de abraçar o mundo, de viver como o mundo, de ser mundano, ele escolhe ser diferente. Ele escolhe ser compromissado com Deus. E aí você chega no capítulo 10 e vê essa maravilha de experiência aqui. Ele ora, ele jejua 21 dias e Deus responde quase que pessoalmente a ele. Ah, mas por quê? Por causa do seu compromisso com Deus. Nós gostamos das experiências vistas e desejamos vivê-las, mas não queremos o mesmo compromisso. Esse é o grande problema, irmãos. Nós queremos as experiências, mas não queremos pagar o mesmo preço. Daniel é um exemplo de compromisso com Deus. Então, esse compromisso está disponível, desde que você queira assumi-lo. Deus ainda está disposto a ter comunhão com aquele que o busca. Deus ainda está disposto a ser achado por aquele que o busca. Só que eu tenho que buscá-lo enquanto ele está perto. E o tempo em que ele está perto é hoje, é agora. Então ainda é possível ter comunhão com Deus. Mesmo nesse mundo dominado por tecnologia. Veja como são efêmeros os nossos relacionamentos. Quantos amigos você tem no Facebook? Fala para mim. Com quantos desses amigos você tem um real compromisso que a palavra amigo representa? 2. É ou não é? Então não tem compromisso nenhum. Não existe mais isso. Mas ainda é possível ter um compromisso com Deus. Ou será que o nosso relacionamento com Deus é igual ao Facebook? Você curte Deus. Você curtiu. A palavra, né, a pregação é colocada na internet. Eu pergunto lá, curtiu. Fulano curtiu a pregação. Oh, que legal, bacana. Será que é isso? O nosso compromisso é curtir Deus hoje. Hoje foi legal o culto. Curtiu o culto. É assim o nosso relacionamento com Deus, irmãos? Será que ele está dessa forma? Eu creio que mesmo diante de toda essa modernidade, ainda é possível ser crente de verdade. Amém? Ainda é possível ter um compromisso com Deus, apesar de tudo isso de facilidade que o mundo está apresentando para nós, ainda é possível orar e ver a resposta de Deus. Ainda é possível orar e ver Deus fazer milagres. Amém? Porque ainda está disponível o Senhor para eu me relacionar com Ele. Então, ter um compromisso é o que é necessário. E eu queria, então, essa manhã, olhar um pouquinho para a vida de Daniel, em alguns versículos do livro do profeta Daniel, para a gente entender o que é compromisso. Como eu disse, Daniel começa a ser mencionado no livro como um garoto, como um jovem. Mas nós lemos aqui o capítulo 10. E aí Daniel fez o jejum de 21 dias, né? Irmãos, como eu já ouvi coisas sobre o jejum de Daniel. Você já ouviu? Mandinga evangélica com relação ao jejum de Daniel. Eu vou fazer o jejum de Daniel porque é isso, porque é aquilo. Superstição. Ou seja, jogaram fora todo o contexto, todo o conteúdo para se atrelar a palhaçadas, né? Eu não vou ensinar para você a mandinga do jejum de Daniel essa manhã, pode ficar tranquilo. Mas eu quero tirar exemplo daqui. Primeira coisa importante a notar é que já Daniel faz esse jejumzinho aqui, ele já não é um garoto, ele já não é mais um garoto. Veja, a oração de Daniel começa no capítulo 9, veja lá, capítulo 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Veja, o título do capítulo 9 na minha Bíblia diz: a oração de Daniel pelo povo. Ele não estava fazendo jejum por ele,
Ele não estava buscando algo para ele. Ele não estava buscando carro novo, mulher amada em 3 dias. Nada disso. Ele estava orando pelo povo. Você entende a diferença? E Daniel está apenas com a idadezinha de 80 anos, quando ele começa a orar e jejuar. Tem gente com 80 anos já está querendo morrer, né? Daniel está querendo trabalhar. Essa é a diferença. Tem gente com 80 anos, não tem mais tempo para ter relação com Deus. Não, já estou velho, já estou aqui, né, acabado. Daniel com 80 anos está fazendo jejum, irmão. Essa é a diferença que a gente não percebe, né, nas entrelinhas da palavra de Deus. Com 80 anos, o cara está preocupado com as pessoas. Com 80 anos, ele está preocupado em orar, buscar o Senhor, está preocupado com a obra de Deus. Com 80 anos, e a gente com 80 anos, com menos de 80 anos, está entregando os pontos. Tem gente aqui na igreja com 50 e poucos anos já fica em casa quando tem uma dor no pé. Pensa bem, a diferença. Depois quer ser igual a Daniel, não vai ser nunca. Quer ser igual a Daniel, paga o preço, Daniel. Quer ter experiência com Deus igual a Daniel, paga o preço de Daniel. Então o cara está com 80 anos, mas está fazendo isso. A vida dele é uma vida de oração. Você vai ver, todo o livro de Daniel, você vai ver esse cara orando o tempo todo. Quando é jovem, está orando. Quando é velho, está buscando, está orando. Está lá, está fazendo, está o tempo todo escolhendo. Assim é a nossa vida, a gente escolhe o tempo todo. Você escolhe o tempo todo o caminho que você quer tomar, o que você quer fazer, que tipo de vida você quer levar. Essa escolha é diária. Quando jovem, você tem que escolher. Quando velho, você também tem que escolher. E Daniel escolheu o bom, escolheu a boa parte, né? Ele escolheu buscar ao Senhor, porque ele acreditava que era possível não somente falar com Deus, mas também ouvir Deus. Quem ora com esse compromisso, como orava Daniel, ele acreditava também que a oração não era só um meio dele extravasar, mas também de ouvir o Senhor. Ele acreditava numa resposta de Deus à sua oração. E as suas orações eram orações, eu vou usar um termo aqui, não me entenda mal, orações de guerra. Isso é um perigo, né? Esse termo é um perigo. E tem gente que já viaja na maionese. Mas de guerra espiritual. Quando você vai ver o desenrolar do capítulo 10, você vê a guerra espiritual que aconteceu no mundo espiritual, quando Daniel, com 80 anos de idade, começa a orar e fazer um jejum. Veja, até o arcanjo Miguel entrou na briga porque estava um problema sério lá. Então, a oração desse homem com 80 anos de idade faz diferença no mundo espiritual. E aí eu fico olhando para a gente aqui. A nossa oração faz alguma diferença? O diabo fica preocupado quando você ora? Ou ele cai na gargalhada quando estiver orando? Qual é a situação nossa comparada com Daniel? Tá bom, eu vou diminuir aqui. Não quero que você seja igual a Daniel. Mas pelo menos um pouquinho melhor, né? Que tal? Porque será que a nossa oração também produz alguma coisa no mundo espiritual? A de Daniel promoveu um rebuliço lá danado. Então, a pergunta é, as nossas orações incomodam o mal? Elas incomodam no mundo espiritual? Porque a de Daniel, ela incomodou muito. Então, eu tenho acertado o alvo com as minhas orações? Veja, Daniel é preciso. E ele não ensinou, nem aprendeu nenhuma fórmula. Que hoje a gente está muitas vezes na igreja querendo que o pastor dê uma fórmula, né? Olha, gente, o negócio é orar assim, com as palavras certas, declarando, reivindicando, exigindo, falando, detalhando o que você quer para Deus. Você quer uma fórmula de oração. Daniel não tinha fórmula de oração. Daniel só orava. No entanto, causava um estrago danado, porque era como se fossem flechas as suas orações. Elas acertavam o alvo. A gente não, a gente ora igual metralhadora giratória. Sabe aquela metralhadora sem controle? Atira para tudo que é alvo e não acerta um. O pior é isso. É igual metralhadora e não acerta ninguém. Aí é pior. Daniel é uma flechinha, mas ela na testa do diabo. Promove um problema enorme no mundo espiritual com apenas uma oração e 21 dias de jejum.
Será que a gente causa estrago no terreno do inimigo? Com a nossa vida, com o nosso compromisso com Deus, quanto mais compromissados, mais estrago você vai causar. Quanto mais você estiver compromissado, mais a sua vida será usada. Então, eu me disponho a viver o plano de Deus. Se eu me disponho a viver o plano de Deus, eu preciso me dispor a viver menos o meu plano, as minhas ideias, os meus planos. E isso é importante observar. Veja Daniel capítulo 9, versículo 13. Daniel 9, 13. Diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Olha a constatação de Daniel, e por isso ele está orando pelo povo. Porque o mal está tomando conta e a gente não está fazendo nada. Ninguém está clamando, ninguém está orando, ninguém está buscando, e o diabo tomando espaço, E a coisa piorando, e as pessoas indo de mal a pior. E nem ao menos buscam a Deus. E nem ao menos se importam com isso. Então, ele diz, apesar disto, não temos implorado o favor do Senhor. Veja, Daniel não diz decreto, ordeno, determino. Ele fala em implorar o favor de Deus, não é? E ele diz, nós estamos vendo tudo isso acontecer e não estamos fazendo nada, e não estamos nos convertendo das nossas iniquidades, e não estamos nos aplicando à verdade do Senhor. Isto é o problema daquele povo naquela época, naquele contexto. Isto é o problema nosso hoje. Muitos de nós estão cada vez mais longe de Deus e não estamos fazendo nada a respeito disso. Não estamos nos aplicando a uma busca do Senhor. Não estamos nos convertendo dos nossos maus caminhos. E não estamos nos aplicando à verdade de Deus. Daniel está detectando isso, mas ele está orando por causa disso. Ele está se aproximando de Deus por causa disso. Então, amados, é um momento de últimos dias, como eu disse que estamos vivendo, mas é um momento que é necessário definições na nossa vida. Nós precisamos de definições. Vale a pena ser cristão? Vale a pena orar e esperar a resposta de Deus? Vale a pena ser dedicado a Deus? Vale a pena ser compromissado com Deus? Ou vale a pena viver como todos os outros e caminhar para o inferno? É um momento de definição. É um momento em que muitos, como disse Jesus, virão e dirão, Senhor, Senhor, e ele dirá, nunca os conheci. Embora em meu nome tenham feito tanta coisa, eu não sei quem vocês são, porque vocês praticam iniquidade. Então o tempo é de decisão. Vale a pena ter compromisso com Deus? Vale a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus ou em primeiro lugar a minha vontade? Foi dito ontem aqui pela pastora Fátima, né? Estamos buscando o que nos agrada? Estamos vivendo por felicidade? Estamos vivendo em busca de benefício próprio? Ou queremos, em primeiro lugar, buscar os princípios de Deus? Então, Daniel nos serve de exemplo de alguém comprometido, com jovem ou com 80 anos, não importa, mas é alguém comprometido. E o que é viver compromissado com Deus? O que significa isso, irmãos? Compromisso é coisa séria. Já ouviu essa frase? Compromisso é coisa séria. E aí, o que isso significa? Não é seguir a regra dos homens, nem a regra do mundo. É seguir as regras de Deus. E o que está mais acontecendo nos dias atuais, outro dia conversava no meu trabalho sobre isso com os colegas, a gente olha para o mundo hoje, e o que está acontecendo é a pior coisa que tem para acontecer, mas é que é prevista pela Bíblia. O que é certo está sendo tido como errado. E o que é errado está sendo tido como certo. Isso é o pior dos mundos, né? É a pior das loucuras que pode existir. Mas é o que está acontecendo hoje.
em detalhes da nossa vida e do nosso dia a dia. O que é certo está sendo tido como errado. Então, como ter um compromisso com Deus? É andar nos princípios de Deus. Não nos princípios do mundo, porque nos princípios do mundo, o que é errado está se tornando certo, está se tornando apoiado pela maioria. Então, o compromisso com Deus é uma contramão em relação a esta maré, é remar contra uma maré. E isso exige, de fato, um compromisso, e um compromisso sério, porque os princípios do mundo serão sempre do mundo e não de Deus. E Daniel, como jovem ainda, resolve remar contra a maré. Veja aí Daniel capítulo 1, o texto que todo mundo conhece aí da história de Daniel, a sua escolha. Ele escolheu, ninguém o obrigou. Daniel capítulo 1, versículo 8, diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Da onde saiu isso? Da cabeça de Daniel. Ninguém mandou ele fazer isso. Ninguém exigiu isso dele. Ele resolveu, mas resolveu com firmeza. Daniel, como jovem, é resoluto e é firme nas suas decisões que ele tem para a sua vida. Por quê? Ele tem um alvo. Ele tem um alvo, então ele é firme naquilo que ele se propõe a fazer. Hoje, quantos de nós são firmes em alguma coisa, irmãos? Nós somos firmes enquanto a coisa nos agrada, enquanto a coisa nos convém. Quando deixa de agradar, já não há aquela firmeza. Então, o compromisso com Deus requer essa decisão resoluta. Eu resolvo firmemente não me contaminar. Embora todo mundo em minha volta esteja se fartando, eu não quero isso para mim. Eu quero coisas que Deus tem para mim, que eu acredito são até melhores do que esses banquetes que os outros estão comendo. Essa é a posição que Daniel toma. Por quê? A comida naquele palácio certamente devia ser uma maravilha. Já viu esses filmes que viam as comidas de palácio, né? Uns banquetes, aquelas pernas de peru, né? Devia ser uma coisa de louco, né? Era uma coisa maravilhosa, mas ele diz: não, eu não quero. Eu não quero isso para mim, eu sei a origem disso, eu sei aonde isso vai me levar, eu sei a origem dessa comida. Os babilônicos, eles são idólatras, eu sei que essas comidas são oferecidas primeiro aos ídolos, para depois serem dadas a mim. Eu não quero isso para a minha vida. E aí? Aí, sofre as consequências. Deus abençoa a sua decisão, o chefe dos eunucos permite que ele se abstenha e ele consegue. Mas se não permitisse, o que ele faria? Primeira greve de fome, né, da história ia ser de Daniel. Morria de fome. Pronto, simples assim. Se eu não posso comer o bom de Deus, eu não vou comer a porcaria do diabo. Eu não quero. É decisão e é assim que tem que ser a vida de quem quer ser compromissado com Deus. Então a sua decisão é um sinal de compromisso com Deus e não com o mundo. O mundo estava oferecendo tudo de bom para ele nesse momento. Agora, quando você tem um compromisso, você tem risco. O que Daniel assumiu ao fazer aquele compromisso? Assumiu o risco. Assumiu o risco do chefe dos eunucos. Está maluco, meu querido? O que você quer? Quer que eu te arrebente? Né? Quer uma chibatada? O que você quer? Ele correu o risco. Correu ou não correu? Podia o cara ter dito isso para ele. Então, assumir aquele compromisso traz o risco. Hoje e daqui para frente, cada vez mais, assumir que é crente, assumir que tem um compromisso com Deus, trará cada vez mais riscos para a sua vida. Por isso Jesus disse: será que quando eu voltar, ainda vai ter algum crente me esperando? Porque o compromisso vai apertando, a peneira está estreitando, né? E a coisa está ficando cada vez pior. Só que quem tem um compromisso sempre ganha no final. E o ganho nem sempre é o que a gente pensa que é ganho, né? Estevão tinha um compromisso com Deus.
guardou esse compromisso até o final. Qual foi o seu final? Morte apedrejado. Mas enquanto ele morria apedrejado, os céus se abriram, Jesus se levantou do trono e olhava para Estevão morrendo. Ele ganhou? Ganhou. Sempre ganha. Quem tem um compromisso com Deus sempre ganha. Não há como perder. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Então, ter esse compromisso é o que vai fazer diferença na vida da igreja nesses últimos dias. E aí sim, amados, nós vamos estar junto com Deus nesse derramar dos últimos dias para fazer a vontade do Senhor. E aí quem tem um compromisso com Deus não tem medo de ameaças. Nós vemos isso na vida de Daniel. Leia o capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Daniel 2, 12 e 13. Diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Não foi isso que eles fizeram? Buscaram Daniel e os seus companheiros, para que eles fossem mortos. O risco chegou à casa de Daniel, mas ele tinha um compromisso com Deus. Ele e os seus amigos, desde cedo, tiveram um compromisso com Deus. E agora chegou a hora da verdade. Estão sendo buscados para serem mortos. Diante da ameaça de morte, o que fez Daniel? Daniel, diz o versículo 16 do mesmo texto, tomou a seguinte atitude. Veja comigo. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Quando você é ameaçado, você foge. Daniel faz o contrário, ele enfrenta, entendeu? Ele não foge do rei, ele vai até o rei. Para isso é preciso coragem. Lembra que eu falei domingo à noite passado aqui? Coragem. É o que está faltando para muitos de nós, irmãos. Coragem para ser cristão, coragem para se posicionar. Vão matar Daniel, mas Daniel vai até o rei. E vai dizer: rei, me dá um tempinho aí que eu vou orar. Você está querendo matar tudo que é sábio, porque ninguém consegue revelar o que você sonhou aí. Mas eu vou orar, e o meu Deus vai me revelar. Confiança, determinação, disposição, certeza. Ele não tem dúvida no seu coração de que ao orar, ele vai ser respondido. Você tem dúvida disso? Daniel não tinha. Ele não tinha a menor dúvida de que ao orar, ele seria respondido pelo Senhor. Então, olha só o que mais ele faz. Verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele vai orar e ele chama parceiros de oração. Olha que bacana, né, irmãos? Coisas que nós já não estamos mais praticando hoje. Já não temos mais na igreja parceiros de oração. Porque o mundo em que estamos vivendo é um mundo do individualismo. É um mundo do cada um por si, não é? E os outros que se danem. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas Daniel tem parceiros de oração. Ele chama os seus 3 amigos e diz: vamos buscar a Deus juntos. Vamos orar, vamos clamar por misericórdia. Ele não clama por mérito, ele clama por misericórdia ao Senhor. Mas ele tem parceiro de oração. Hoje nós estamos na igreja, mas ao mesmo tempo estamos tão separados que não temos mais companheiros de oração. Porque nem podemos revelar nossas fraquezas uns aos outros, porque o mundo nos torna tão individuais. Mas Daniel tem seus parceiros de oração e com eles vai buscar a Deus e em nenhum momento sequer duvida. Versículo 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ele pede: Senhor, misericórdia. Fala comigo, porque senão nós estamos fritos. Senhor, nós vamos morrer, Senhor. Tem misericórdia. E Deus revelou a ele aquilo que ele foi buscar na presença do Senhor.
E aí, queridos, sabe o que aconteceu? Daniel podia achar assim, eu sou o bom, eu sou o cara. Eu falo, Deus ouve, Deus livra, Deus faz, acontece, tudo por meu intermédio. Mas não é assim a atitude. Veja, versículo 20, continua no texto. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Qual a palavra, a oração de Daniel? Agora é uma oração de exaltação a Deus. Ele exalta o Senhor por tudo que o Senhor faz, e ele diz, eu te agradeço, Senhor, porque foi a misericórdia do Senhor, não foi o merecimento do Senhor. O problema também é que alguns que buscam a Deus acham que buscam a Deus mais do que os outros. E se acham especiais por isso, se acham melhores do que os outros. Daniel não, Daniel é grato a Deus, ele exalta a Deus, porque ele sabe que tudo vem de Deus. Então ele diz, é o Senhor que dá inteligência, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá dons. Se eu tenho alguma coisa, foi o Senhor que me deu. Então eu só posso dizer, obrigado, Senhor. E ele faz a sua oração dessa maneira, antes de levar para o rei aquilo que o Senhor deu a ele. Então, vamos aprender a ter compromisso com Deus? Vamos aprender a ser gratos? Vamos aprender a buscar? Vamos aprender a escolher? Vamos aprender a nos posicionar como cristãos? Vamos aprender a tomar essas posições? Enfrentar os desafios sem medo, mas com a certeza de que Deus é por nós? Orar com compromisso ao Senhor é a chamada de Deus. E a vida de compromisso, queridos, é uma vida de verdade. É outra coisa que não pode estar desassociada. Compromisso com Deus é compromisso com a verdade. Não há como ter compromisso com Deus se não houver compromisso com a verdade. Leia comigo Daniel ainda como exemplo, capítulo 5. O homem compromissado com Deus fala a verdade mesmo com risco próprio. Daniel capítulo 5, versículo 18, diz assim, Daniel 5, 18, está escrito na palavra de Deus, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem deixava com vida. E a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, do ouro e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, nem a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta é, pois, a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então
mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. O que Daniel disse na cara do rei? Ele disse, resumindo tudo que eu li, ele disse o seguinte: ó rei, teu pai, ele tinha todo o poder, e ele abusou do poder que tinha, e você viu como teu pai acabou, vivendo igual um animal no campo. Assim acabou teu pai na loucura, e você está indo pelo mesmo caminho do teu pai. Essa mão que apareceu do nada e escreveu na parede essas palavras, elas querem dizer isso. Você pegou os utensílios da casa de Deus e usou aqui no meio dessa festa. Você profanou o Senhor, você ignorou o Senhor completamente. E o que Deus está dizendo é que o teu reino será destruído, que você vai ser destituído de tudo que você tem. Irmão, tem que ter uma coragem danada para dizer isso para o rei, não tem? O que você acha disso? Falar na lata do rei. E o rei fez o quê? Honrou Daniel. Compromissado com Deus, sempre fala a verdade. Doa a quem doer, inclusive a ele próprio. Daniel fala a verdade, e a verdade, então, é honrada por Deus. E a verdade sempre reinará. Você crê nisso? Então tenha um compromisso com Deus. Tenha uma vida de oração e de compromisso com o Senhor. Tenha a disposição de estar com o Senhor independente de qualquer coisa. Outros exemplos poderíamos citar. Você lembra que Daniel foi para a cova dos leões? Por que ele foi para a cova dos leões? Compromisso com Deus. O leão comeu Daniel? Não comeu Daniel. Por que o leão não comeu Daniel? Estava sem fome? Compromisso com Deus. O que falta para a gente hoje, queridos? Compromisso com Deus. Foi por causa disso que quando Daniel dobrou os seus joelhos com 80 anos de idade e jejuou por 21 dias, como diz o texto aqui, por causa do povo, pela salvação do povo, o anjo apareceu a Daniel, como a gente viu, e disse o quê? Tuas orações foram ouvidas. Quer coisa melhor do que isso? Não tem nada melhor do que isso. Mas o que vai fazer as tuas orações serem ouvidas é o teu compromisso com Deus. Não aceite fórmula mágica, não aceite fantasias. É o compromisso com Deus que fará as tuas orações serem ouvidas e fará as tuas orações serem eficazes, como foram as orações de Daniel. Então, comprometa-se hoje com Deus, a viver debaixo da graça de Deus, a viver buscando ao Senhor, a ser diferente no meio da corrupção, a ser diferente no meio da bagunça em que está esse mundo, a nunca tomar verdade por mentira, nem mentira por verdade. Ser apenas crente é a solução para os nossos dias. Compromisso com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar? De ti. Fala para Deus, você precisa dele. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas
mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, é verdade aquilo que cantamos agora. Precisamos do Senhor. Pai querido, quebranta os nossos corações, para que esta necessidade possa ser identificada. Precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada somos, nenhum poder temos. Sem o Senhor não temos nada para oferecer. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Produz aqui uma igreja quebrantada, que te busca, Senhor, que te busca em primeiro lugar, que deseja um compromisso contigo, Pai. Coloca esse desejo no coração de cada um dos teus filhos, esta necessidade, uma corça que anseia por águas. Necessitamos do Senhor, necessitamos da tua presença, da tua direção, de ouvir a tua voz, de receber tua palavra e de agir segundo a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui pessoas comprometidas, Pai. Compromisso contigo em primeiro lugar, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, Pai. Abençoa meus irmãos. Fortalece cada crente nesse lugar para os últimos dias que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Louve ao Senhor. Posso esquecer. Não nos deixe esquecer, Senhor, O que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Mais e mais, Senhor. Cada vez mais precisamos do Senhor. Glória a Deus. Assuma um compromisso com o Senhor. Amém? Inspire-se em Daniel, quem sabe, para ter um compromisso com Deus. É o melhor para a sua vida. Amém?